Olá pessoal, estamos aqui diretamente dos estúdios do jornal O Expresso e hoje a gente vai bater um papo muito interessante com um jovem, menino ainda, Gustavo Felipe Nunes Ribeiro, o Guga. Pode chamar de Guga, Guga? Pode, Marco, pode sim. 17 aninhos? 17. E vamos bater um papo sobre política nacional. Você tem um canal no YouTube sobre política, eleições, muita coisa interessante, mas basicamente de todas as eleições que nós tivemos no país, é isso? Exatamente. Primeiramente, obrigado por estar nos recebendo aqui nos estúdios do Expresso. É isso. A gente tem um canal há 3 anos chamado Política Nacional. Estamos com cerca de 2.700 inscritos hoje. Maravilha! Há cerca de 3 anos e é uma comunidade difícil de você conseguir conquistar. Mas depois que você conquista também fica bem de boa. Muito bem. Antes da gente bater um papo com você sobre o canal Política Nacional e as histórias dele aí, peço licença para você, para que eu possa fazer aqui o anúncio do nosso patrocinador do nosso programa O Expresso Entrevista, para depois a gente bater um papo aí e falar muito de política. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá, Johnny. Nós temos que agradecer aqui o nosso parceirão, o Bruno do Cimento. Se você quer construir ou reformar, procure você também o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa com os melhores preços da região. A matriz do Bruno Cimento fica na Avenida Santos Dumont, aqui em Capão Bonito, onde funcionava antigamente, viu, Guga, o depósito de bebida antártica. Sabe quem trabalhava lá no depósito de bebida antártica, né? O nosso amigo Celhão. Conhece Celhão? Celhão. O tio Celhão? Celhão. É, isso aí. Celhão cantor. Então, o Bruno Cimento fica hoje onde funcionava o depósito de bebidas antártica. O Bruno Cimento também tem filiais em Botucatu e em Ponta Grossa. É o Bruno Cimento, levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o vizinho estado do Paraná. Faça seus pedidos pelo WhatsApp 1599-739-8857 e compre você também produtos da marca Votorantim para sua reforma ou construção. Bom, a gente agradeceu aqui, mandou um abraço para o Bruno do Cimento e agora a gente vai conversar aqui com o Gustavo Felipe. Como é que a sua mãe chama? Gustavo Felipe? Só Gustavo? Só Gustavo. Só Gustavo. Porque geralmente a mãe põe nome composto para chamar a orelha, puxar por orelha, né? Sim. A minha, quando queria me chamava Marco Antônio, eu falei, epa, tá brava comigo, né? A sua é só Gustavo. Só Gustavo. E quem que chama você de Guga? Guga? Eu adquiri esse nome de Guga, mas na internet, como uma forma de comunicação com as pessoas. Certo. Como o nome é curto, então... Para facilitar, né? Para facilitar as pessoas. Porque o seu nome é nome composto, né? Sim. Você conta um pouco da sua história para mim. Você tem 17 anos, você estuda onde? Anos. Estudo hoje no Raul Venturelli. Faz que série? Eu vou começar o 2º ano. Segundo colegial? Isso. Certo. E você mora aonde? Eu moro aqui no centro de Capão Bonito. No centro de Capão Bonito. Isso. Certo. E como é que você começou a se interessar? O seu canal é de 2021. 21. Tem 3 anos. 3 anos. Certo? Que você tem um canal que é o Política Nacional, certo? Sim. Que é no YouTube. Tem quantos mil pessoas que são inscritas? Hoje está na casa do 2.700. 2.700. E é um tema difícil. É um tema difícil. Não é qualquer um, né? Sim. Não é qualquer um. E como é primeiro, como é que você começou a gostar e ir atrás de informação sobre eleições, sobre campanhas políticas? Como é que foi isso? Assim, começa lá em 2012. Certo. 2012 você era recém-nascido. Não muito. Sei, você nasceu em que ano? 2007. 2007. 2007. Você tinha 5 anos? 5 anos. Como sou de novembro, a eleição em outubro, eu tinha 4. Certo. 4 anos. Então sempre gostei de pegar santinho, panfletinho, Sim. santinho, adesivo. Gostava de se enfeitar com adesivo. E especialmente na minha família tinha o Celhão. Certo. O Celhão era candidato a vereador na época. Sim. Então a gente sempre estava Celhão perto é tio avô meu. Tio Ele avô é tio seu. da minha mãe. Por sangue, tio da minha mãe. Ele é tio da sua mãe. Isso, irmão Certo. da minha avó, tio da minha mãe. Tá. E a gente sempre catava santinho. A Certo. gente ia na eleição, mas como eu era uma criança, gostava só de brincar mesmo, então Sim. catava, ficava brincando em casa. E só isso mesmo.
Estava nessa casa. Foi assim, em 2014, na eleição do Aécio, que ele perdeu no caso. 2016, na sua campanha, 2018, até que chegou 2020. 2020 já deu uma diminuída por causa da pandemia. Certo. 2020, mas ainda assim, aí tinha um pouquinho. Eu sempre gostei de fazer coleção, então sempre fazia isso. 2021 já mudou um pouco a chave. Sei. 2021 eu estava em casa, num dia normal. A gente estava preso em casa, querendo ou não, por causa da pandemia. E eu, deitado, de boa, apareceu um vídeo de um canal chamado Fundo Eleitoral. Certo. Fundo Eleitoral, que ele mostrava a cronologia da eleição presidencial de 1891 a 2018, que ainda não tinha chegado à eleição de 22. No entanto, quando eu comecei a assistir, eu comecei a me interessar. Pelo Fundo Eleitoral, pelo programa Fundo... Por causa do canal Fundo Eleitoral. Que é do YouTube, do YouTube também. Isso. Hoje ele está um pouco mais inativo, mas é o maior canal, o segundo maior canal, perdão, da comunidade, com cerca de 80 mil inscritos. Certo. Aí comecei a assistir, comecei a gostar. Comecei a gostar. Aí eu via que quando passava, por exemplo, o slide de 2010, que foi a eleição da Dilma, aparecia a musiquinha da campanha da Dilma de fundo, para não ficar um slide mudo. E comecei a me interessar por aquilo. Aí que surgiu a ideia de fazer o canal. Aí que surgiu a ideia de fazer o canal. E aí você foi seguindo em 2021. Em 2021. Você criou o seu canal. Oficialmente dia 5 de maio de 2021. 5 de maio de 2021. E você tem colaboração dessas pessoas que são associadas ao seu canal? Eles mandam colaborações? Como é que é isso aí? Assim, a comunidade é uma comunidade de pessoas normais, como são estudantes, a maioria é jovem. Maioria jovem. Está espalhado em todo lugar do Brasil. Pelo Brasil inteiro? Pelo Brasil inteiro. Tem alguém do exterior, não? Não. Brasil já inteiro. Já teve, mas acabou saindo depois. Certo. Agora, e a média idade qual é? Rapaz, se for olhar as pessoas que fazem os vídeos, é entre 14 a 20. De 14 a 20. Agora, os telespectadores, a média é de 25 a 30. De 25 a 30. De 25 a 30 é a melhor média, entre os 25 e 30. E coisas assim, pessoal de mais idade, você tem, não? Porque teoricamente quem vai conhecer de eleições antigas é o pessoal de mais idade. Sim, claro. Mas não tem muita habilidade com a ferramenta, né? Sim. Essa seria a dificuldade. É a dificuldade. Inclusive, um dado interessante, que entre os meus inscritos, apenas 0,1 tem mais de 60 anos. Rapaz, verdade? Sério. Olha, rapaz, então, cuidado com o etarismo no seu canal, hein? Você tá de levar uma pessoa mais de idade lá, então. Né? Eu também acho que a grande dificuldade seria devido às tecnologias novas. Você vai pedir para uma pessoa de 80 anos, 70 anos fazer filmes, algumas coisas assim, se comunicar com você, tem uma certa limitação, né? A mesma coisa é uma pessoa criada no rádio tentar se mexer agora com o YouTube, o Instagram. Então é dificultoso. Tem uma certa dificuldade. Muita dificuldade, inclusive. O Johnny, você consegue pôr aí, Luiz, o canal do nosso amigo aqui na tela? Vê se você consegue colocar aqui pra gente dar uma olhada como é que é o canal que você tem aí, esse aí, o Política Nacional, certo? Você agora está começando a fazer entrevistas, né? Inclusive aqui, se puder abaixar aqui, ó, já tem uma programada com o vereador Neto. Tá lá certo. E já temos aqui a entrevista com o ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Essa você já fez com o Requião? Isso já está gravado. Mas antes disso, a gente fazia isso aqui, ó, fazia um acervo. Aqui tem umas músicas de campanha, que é o que mais me apegou. E os resultados. Aqui tem umas enquetes que eu fazia com os inscritos. Aqui, por exemplo, aqui, ó, eleição para governador de São Paulo no distrito do Grajaú, em São Paulo, de 94 a 2022. Certo. Aqui no município de Araponga. Quem que manda isso para você? Você mesmo que pega ou as pessoas mandam? Eu mesmo pesquiso. Você mesmo pesquisa. A maior parte é você que pesquisa? Tudo praticamente. Tudo que é praticamente Tudo praticamente. A montagem, as fotos, os áudios, tudo. A edição dos vídeos, tudo que eu faço. Tudo eu faço. Aqui tem aqui na Pernambuco, aqui... A eleição de 2002, São Paulo. Isso aqui é uma relembração. Ficou um pouquinho mais simples porque eu tava com um pouco dificuldade com o problema do sistema, mas o de 98 ficou um pouquinho melhor. Certo. Tem um de 98 também. Aqui em Minas, aqui... Esse aqui eu acho que um dos mais trabalhosos, que eu tive que somar cidade por cidade para fazer as cidades que cruzaram a Castelo. Cruza a Castelo, aí fiz a somatória. Eleições presidenciais que cruzaram a Castelo? Das cidades que cruzam a Castelo. Aí foi um pouco mais difícil. Do céu. Aqui tem o documentário de 98, bem simples. Tive que 98, certo. A Band, infelizmente, deu direito autoral num trecho lá, tive que cortar. Certo. Ficou o menor vídeo. Aí tem assim, é isso várias, que eu fiz por 3 anos. Várias aqui interessantes que você mesmo pesquisa e você bairro mais petista de Capão Miriam. Qual foi o bairro mais petista de Capão? Aqui é Imirim.
Apemirim? Apemirim. Apemirim foi o bairro mais petista. O que deu a melhor votação pro PT em 2022 foi o Apemirim. Aqui, ó. 75% pro Fernando Haddad. Aí tem o histórico de 98 até 2022. Se quiser até pôr pra rodar pra você dar uma olhadinha. Vamos pegar aqui. Põe esse aqui pra mim. Isso aí. Isso aí. Ó, clica pra nós. Vamos ver aí como é que é. Política nacional. Aí em 98 deu Maluf. Certo. 98 deu Maluf. O Quércio ficou em segundo. Certo. É uma votação bem baixa. O bairro em si é pouco populoso, né? Sim. Aí Mário Covas ficou em terceiro, a Marta ficou em quarto. Certo. Aí ficava um trecho da música da campanha, 30 segundos a 1 minuto, para não ficar o vídeo muito extenso. Se quiser dar uma adiantada... Pode, se quiser adiantar aí. Se quiser deixar na velocidade maior, aí no segundo turno o Maluf consolidou a vitória dele. Certo. Aí vai passando de ano em ano. No caso da Piamirim, como são um bairro muito pequeno, é meio escasso os dados. Então a gente acaba fazendo mais de 98, que os dados que o TSE organiza bem de boa. Certo. Aí de 98 em diante acaba... Então se a pessoa quiser acessar lá, ele vai ter uma história das eleições do Apemirim. Isso. Certo. Isso. Normalmente, muitos vídeos que eu fazia era pedido de inscrito. Esse em si foi uma vontade minha. Aí em 2002 o Maluf repetiu a vitória. Certo. E o Alckmin... ficou em segundo. Normalmente aqui ficava o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Certo. Acho que não era raro quando colocava o quinto, porque por causa da questão de imagem. O Genuíno quase venceu no segundo turno. Certo. Com uma diferença pequena, inclusive. Certo. De 2014 em diante desanda. Aí o PT começa a ganhar mais força. Certo. Aí em 2006 o Quércio tem uma votação boa. Certo. Um ano que ele teve uma votação fraca, num âmbito geral. Sim. Aí o Mercadante aqui teve 33 votos, Serra teve 89, que foi mais uma consolidação do PSDB aqui em São Paulo. 2010 o Geraldo já fez 61%. Certo. O Mercadante já fez aqui 36%. Certo. Os outros candidatos realmente não foram lá aquelas coisas. 2014 já veio um crescimento do PT. Certo. Só para 31%. O Alckmin mantém a mesma média. Certo. O SCAF não rendeu. Aí em 2018 a gente já vê isso aqui. Ó. Certo. O Marinho já dispara para 41%. Certo. E o Dória ainda perde voto pro PSDB, mas mantém a média. Entendi. Aí chega no segundo turno, Márcio França ganha numa eleição relativamente apertada. Sim. 5 votos. Certo. Mas ganhou no Pimirim. Esse aqui é o resultado do Apemirim. Certo. Aí chega 2022, o candidato Haddad vence com 54% no primeiro turno, com o Rodrigo ficando em segundo. Certo. Isso mais por causa... O Lula já teve quase 70% no primeiro turno. Sim. Então, teoricamente, muita gente que votou no Rodrigo votou no Lula. Votou no Lula. Mas por uma questão de... Como pode dizer? É um bairro petista. É um bairro petista. A surpresa aqui é o candidato do PCO ter ficado em quarto. Certo. É alguém que votou com ele, acho que... Um voto ele teve. Ele teve um voto. Errou. Voto crítico. Certo. E no segundo turno, um voto casado. 75%. Um voto casado, podemos dizer, né? 75%. Olha, rapaz do céu. E isso você faz em vários vídeos, você acaba fazendo. Isso. Essa por exemplo, do Apemirim era uma coisa sua. Isso. Essa foi uma ideia minha que eu tinha vontade de fazer e tal. Certo. Fui lá, busquei. Você tem algum vínculo com o bairro Apemirim? Não. Não, nenhum. Eu tava olhando num dia normal, eu tava olhando a votação por bairro na cidade, aí apareceu o bairro do Apemirim, 75%. Olha, eu faço política e eu não tinha imaginado que o bairro Apemirim é um bairro petista. E no âmbito municipal é um bairro mais tradicional em questão política. Certo. 2016 mesmo, quem venceu lá foi o Tamura. Entendi. Então há uma... Você vê, há uma diferença do municipal e o estadual e nacional. É muita diferença. Muita gente que vota, por exemplo, no PT, na eleição federal, no municipal acaba não aderindo. Tá. Escolhe uma para nós aí de fora do estado de São Paulo. Fora do estado de São Paulo? Vai passando um pouquinho, por favor. Desce um pouquinho, vamos lá. Desce um pouquinho, por favor. Essa aqui, ó. Essa aqui? Do Pantanal. Na região pantaneira. Vamos lá. É uma eleição um pouco interessante também. Porque você começa com... Se puder melhorar um pouquinho a qualidade da imagem... você começa com uma eleição com o Collor já no primeiro turno, tem uma votação boa. Certo. Uma votação muito boa, inclusive. Certo. Aí foi. O Lula tendo só 10%. Mas beleza, a divisão de votos era boa, muito grande, 89%. Certo. Aí no segundo turno ele esmaga. Esmaga. Na 74. Região do Pantanal. Essa é a Pantanal. Aí tem Corumbá, tem Ladário, tem a Porto Moro, tem aquela cidade, aquela região ali na fronteira com o Paraguai. Tá. Aí o Lula é empacado. Empacou. O Lula de 89 era um pouco. Aí o Fernando Henrique chega e ganha com 62%. Você já vê uma pequena evolução em comparação ao primeiro turno do Lula. Certo. Já começa a subir. Certo. E o Brizola, na 94, empacou. Certo. E tem a surpresa do Enéas também, que ninguém acreditava que ele ia ficar em Carneiro. terceiro. O Enéas Carneiro. 98 já vem uma queda do Fernando Henrique. Reflexo do governo dele. Tá.
que querendo ou não, a campanha de 94 foi muito mais consistente que 98. Sim. Foi muito consistente. E o Lula cresceu de novo. Certo. Lula cresceu de novo. E o Enéas despencou. Certo. Despencou. Aí, E o Ciro Gomes apareceu. E o Ciro Gomes, na sua primeira participação, já com 10%. Certo. Aí vai esperar 2002 aparecer. Aí tem uns candidatos interessante, aqui, né? E assim vai. Você dividiu a região, você pegou a região e dividiu. Aí nós estamos aí... Em 2002, olha, o Lula já cresceu. Já foi lá para 48%. Só um detalhe, se puder pausar o vídeo rapidinho, só para mim. Só para mim falar uma coisa. O mapa, antigamente eu não fazia, mas depois eu comecei a fazer. O degradê. Onde as cidades que tiverem uma cor mais clara, é porque teve menos voto. Certo. Onde tiver mais escuro, que nessas duas aqui... Ele teve mais do que isso. mais votos. Isso. Certo. E normalmente, não sei se está aparecendo ali, tem uma bolinha do lado do nome que representando a cor de cada candidato no mapa. Sim. Por exemplo, o PSDB sempre foi usado o azul. Então, se tiver um azul lá e uma bolinha aqui... Então vai aparecer. Isso. Pode dar sequência. Agora pode dar sequência. Pode dar sequência. Ciro também crescendo, foi para 14%. Sim. O Garotinho foi para a primeira 15% da primeira eleição, participação. E o PSDB despencou. Aí no segundo turno já teve uma votação mais expressiva, tendo destaque ali aquela cidadinha ali, o Ladário, que teve na casa dos 70%. Certo. Aí já vai passar para 2006. Em 2006 o Lula já consolida a sua votação. Mas o Geraldo Alckmin tem votação já começa, ganhou aqui, salvo engano, em Porto Murtinho, essa cidade aqui que é a fronteira no Paraguai. Esperar passar para o segundo turno, que foi a eleição que o Alckmin perdeu votos em tudo que é lugar do Brasil. Certo. Ele perdeu 2 milhões no geral, em comparação ao primeiro turno. Ele teve menos votos no segundo que no primeiro. Ele teve 41 milhões de votos no primeiro turno e teve 39 no segundo. A turma abandonou ele então Abandonou mesmo? Abandonou ele. Os companheiros... Passando para 2010, 50% para Dilma, reflexo do governo Lula. Lula. Questionavelmente, segundo mandato do Lula, foi bom. E o Serra, em questão do PSDB, o PSDB, em questão de primeiro turno, caiu. Graças à Marina. Certo. A Marina cresceu. E no segundo turno já conseguiu dar uma equilibrada. 55 a 44, conseguiu dar uma equilibrada. 51 mil votos. Mas aí, região que... É uma região necessitada, digamos assim. Certo. É uma região de pouco recurso. Em 2014 já aparece o Aécio, um pouquinho menos voto, mas é por causa da Marina. Certo. A Marina cresceu muito. A Marina quase chega nele, né? Quase chega nele. Os outros candidatos eram menos expressivos. Disputa era entre os três mesmo. Os Levi Fidelix do Aerotrem. Era o trem, ele mesmo. É o Aerotrem. Ele mesmo. Aí olha, interessante. E aí... Aí no segundo turno ele conseguiu virar mais uma cidade. Olha, ele perdeu no primeiro turno. Que foi uma eleição presidencial muito disputada. Muito disputada. Até antes da eleição do Bolsonaro com o Lula foi a mais apertada. E aí... A gente vê que o Haddad conseguiu duas... Esqueci de pôr a bolinha aqui, mas tem duas cidades que ele ganhou. Sim. O Bolsonaro conseguiu uma boa votação. Sim, mas teve duas cidades que ele ganhou. E a Marina... Mingou. Derreteu. E o PSDB também derreteu naquela eleição. Foi o enterro do PSDB no âmbito nacional, podemos dizer. E em 2000 e no segundo turno ele conseguiu manter as duas cidades do Haddad, mas o Bolsonaro conseguiu ainda vencer a eleição no segundo turno. Foi a primeira derrota do PT desde 2002. Foi a primeira derrota, né? Desde 2002. E agora tem a última eleição. Aí vai aparecer agora de 2022. Certo. Esperar passar. Aí que o Lula já consegue 50% no primeiro turno. Certo. Isso é um reflexo um pouco do desgaste do governo Bolsonaro. Que conseguiu manter duas cidades. Certo. Mas perdeu nas principais, como Corumbá, que é a maior da região. Certo. E ele não conseguiu manter. Aí vai passar para o segundo turno, o senhor vai ver que ele vai conseguir virar em muitas cidades. O Bolsonaro. O Bolsonaro. Vai virar. O Lula não virou em nenhuma cidade no Brasil inteiro. Não virou? Não virou. De todas as cidades que o Lula perdeu no segundo turno, ganhou no segundo turno, nenhuma foi de virada. E no segundo turno ele vence a eleição, perdendo na maior cidade, perdendo na maioria das cidades. Vai aqui. 65% dos votos. Que cidade que é? Aí. Não, mas é 2 irmãos do Buriti, parece. Certo. 65% e ele consolida a vitória. Por praticamente 1.000 votos de diferença. 1.000 votos de diferença. Isso. Numa cidade que teve 2.000 de diferença. O Lula na eleição, nessa última eleição que nós tivemos, ele não virou em lugar nenhum? Nenhum lugar. Teve uma outra sessão, tá? Sim. Mas cidade mesmo ele não virou. O Bolsonaro virou em quase 1.000 cidades. O Bolsonaro cresceu no segundo turno e quase ganha a eleição. Isso. Porque mesmo com o Ciro e a Simone declarando apoio a Lula no segundo turno... O Ciro fez a declaração daquele jeito, né? Mesmo os dois apoiando o Lula no segundo turno, o eleitor dos dois não migrou diretamente pro Lula. Agora, para você chegar e fazer colocar um vídeo desse aí, quanto tempo você demora para preparar
Vamos deixar aí. Assim, dados mais antigos exigem mais tempo, porque você Certo. tem que achar muita fonte, achar o dado certo para não entregar desinformação Certo. pro telespectador. De 98 para trás, depende muito da fonte que você acha. Certo. Olhando aqui para o estado de São Paulo, tem o SEAD. O Certo. SEAD oferece dados de 74 até os dias atuais. SEAD. O SEAD. Certo. Só que é um site muito lento, vamos dizer assim. Certo. Demora muito tempo para você conseguir adquirir os dados. Certo. De 98 para frente, o TSE tem uma pasta inteira, então fica mais fácil. Você entra no TSE e consegue. Entra lá no site do TSE, tem lá o acervo inteiro, você entra lá e faz o vídeo tranquilo. De 98 para cá. De 98 para cá. E você tem coisa bem antiga aí? Vamos, né? Reeleição do Getúlio, do Que Juscelino, nem alguma... eu disse pro senhor, os dados são escassos Certo, de gente. Então acabei não fazendo muito. certo. Não fazendo muito, são muito limitados. Eu fiz mais de 98 para cá. Mas Tem alguma coisa antes de 98? Tem algum filme que você fez antes de Tem. 98? Tem. Fora as presidenciais de Sim. 89 para cá, por exemplo, isso aqui de 82 até do governo do Paraná, inteiro. Esse aí, Esse aqui vai. é de 82 Pega pra pra nós cá. esse aí. De Certo. 82 para cá, certo. isso aqui. Começa com o Zé Richa, Zé Richa, pai do Zé Richa. governador. pai do Beto Richa. Pai do Beto Richa. Aí, acho que só pra mim dar Tá. um destaque, puder parar um pouquinho. Não, Opa, tudo bem. Para aí, Aí, tá bom, pai. tudo bem. O que aparecia? O titular do cargo, Sim. tá ali o Roskin de Novaes, que era do PDS, o ano, o turno e a coligação. No caso, o PMDB em 82 não podia fazer coligação, era chapa pura. Certo. Chapa pura. Em azul, as cidades que o Saul ganhou. Em Certo. marrom, que na época era a cor do PMDB na época, as cidades onde o Zé Richa ganhou. Se Onde puder. Zé Richa ganhou. E Olha. ganhou em Curitiba numa votação expressiva. Certo. Londrina, Maringá. Então, O em esse- vermelho foi onde ele ganhou. Isso, em azul onde foi o Saul. Fez prefeito E a Saul. diferença foi Grande até. 700 mil votos. É grande. É Dá pra 20%. 20% É praticamente. uma votação Grande. grande. 82. Pode tocar adiante. Pode tocar. Aí em 86, Certo. a lavada que o Álvaro Dias deu no... Ganhou em deputado- todas, hein? Perdeu em uma, Paranavaí. Só em Ali, Paranavaí. Paranavaí. E o Alencar, por mais que fosse um deputado, Sim. tal, mas ele não era tão forte. Sim. A força era o vice dele. O Jaime Lerner. O Jaime Lerner era o vice dele. Certo. Ele, inclusive, a votação do Álvaro foi um pouco baixa. Ele ganhou em Curitiba, mas a votação foi um pouco Foi baixa baixa, por causa certo. do Lerner. Certo. Ex-prefeito espetacular. Olha, mas é uma votação de lavada, né? Lavada. O Álvaro Dias teve 2 eleições de lavada, 2014 pro Senado. Foi uma lavada que... Também, ganhou também. mano. Espetacular. Aí em 90, primeiro turno de 90, se puder parar um pouquinho, só Aí. pra me explicar um negócio. Uhum. Tá aqui, as cidades que nem eu disse, né? Que o candidato Certo. do PT ganhou em uma, o Zé Richa foi candidato, ganhou em algumas. Uhum. Requião e Zé Carlos Martins foram pro segundo turno. O segundo turno teve uma mancha. Uhum. O segundo turno teve uma mancha. O candidato Requião inventou uma história sobre o Martínez. Martinez. Martinez. É Martinez. É, Marti- Martinez. acho- pelo acento ali é Martinez. É. Martinez. Inventou o caso Super Ferreirinha. Rene. O caso Ferreirinha. Uhum. Caso Ferreirinha. O caso Ferreirinha é um caso que manchou a campanha do Martínez, porque é o seguinte: o Requião acusava o Martínez que esse Ferreirinha era uma espécie de caseiro da fazenda dele que matava qualquer um que entrava lá. Certo. Só que ele distorceu. Ele distorceu entre aspas, os fatos pelo interior. Entendeu? E a campanha dele é muito focada no interior. Torrequião. Do Requião. Porque ó, em Curitiba ele já ganhou o primeiro turno, já tinha base. Certo. A meta dele era bater o interior. Cidades grandes como Londrina e Maringá ele tinha perdido. Certo. E repercutiu de forma negativa. No horário eleitoral, infelizmente eu não achei na internet, eu acabei lendo numa matéria, ele levou esse tal Ferreirinha para o horário eleitoral dele, alegando que a história era verídica. A Certo. história era verídica, era real, e depois ele sumiu com o Ferreirinha, nunca mais ouviu falar dele. Nunca mais ouvi. Nunca mais ouviu falar dele. Aí eu pedi pra você soltar o vídeo. É. Aí pra você Posso ver soltar? Pode soltar, igual o que vai acontecer no segundo turno. 36 a 34. 55 a 44. Ele ainda assim ganhou, perdeu em Londrina, Sim. mas esmagou em Curitiba. Certo. Esmagou em Curitiba e olha o tanto de cidade que ele conseguiu conquistar no interior. Sim. Isso aí acabou com a campanha do Martinez, que ia ser eleito. Certo. Tinha tudo para ser eleito mesmo, sendo partido do Collor, que estava com uma rejeição enorme. Sim, mas era presidente da República. Era presidente da República. Né? Então, aí acabou. Aí, e você acha que isso foi Um jogo sujo. Jogo Um sujo. jogo sujo por parte do Requião. Com todo respeito à biografia do Requião, que é um baita político, Sim. mas esse foi um jogo sujo. E nunca mais acharam tarde Nunca Ferreirinha. mais, nunca Pode mais. tocar adiante aí. Pode tocar. 94, o Jaime Lerner, ex-prefeito, tinha acabado de sair Certo. da prefeitura, se lança candidato a governador e já ganha no primeiro turno. Certo. Já ganhou no primeiro turno. E o Requião tava com o Álvaro Dias.
Certo. Requião do Álvaro Dias destaca aqui para a região de Curitiba, que praticamente lacrou aqui. Sim. Acho que, salvo engano, isso aqui é Tunas do Paraná, que pertinho aqui que o Álvaro ganhou. Ganhou no primeiro turno? Já no primeiro turno. De forma esmagadora. E o Álvaro Dias, por mais que tivesse mais cidades ganhas pelo Álvaro no interior, sim, mas a região de Curitiba aqui foi muito decisiva. Ele ganhou de a lavada. vantagem foi grande porque o Jaime Lene tem sido prefeito de Curitiba. Ele ganhou com 70% de Curitiba. Então, mesmo com o Álvaro tido um mandato muito bom. Sim, pode passar. Pode ir passando. Pelo PDT e ele pelo extinto PP. Aí chega em 98, o Lerner se reelege de novo no primeiro turno. Desta vez contra o Requião, certo. que era senador. Certo. Tinha perdido as indicações de 94 para ser candidato a presidente, por o Quercia. Sim. E em 98 era senador, foi eleito senador. Inclusive só perdeu em uma cidade em 94. Certo. A votação dele foi muito expressiva, mas em 98 não conseguiu emplacar. Não conseguiu emplacar. Perdeu pro Jaime Lene. Perdeu pro Lerner já no primeiro turno. O Lerner era o candidato do Fernando Henrique. Certo. Ele era o candidato do Lula. Certo. Pode passar. 2002, os dois se encaram. Requião e Álvaro Dias. Álvaro Dias se elege senador em 98. Requião abre mão da reeleição para ser candidato a governador. E o Álvaro sai na frente. Certo. Sai na frente. Aí Beto Richa e o Padre Roque. Ainda tem o Rubens Bueno ali no cantinho que não deu para pôr aqui. Ficou em quinto ligando uma cidade ali. É uma eleição dividida, né? Porque muito o Beto teve 17% dos votos. E era a primeira eleição pro executivo dele. Do Beto Richa. Sim, pelos estudos que eu fiz, não era uma eleição que ele entrou para ganhar. Ele entrou para marcar o nome. Isso, uma preparação que deu certo, que depois, 2 anos seguintes... Ele virou governador. Virou prefeito, 2 anos depois, de Curitiba. Pode tocando aí. Pode tocar. Aí chega no segundo turno o candidato Lula, que estava muito forte naquela eleição, declara um apoio explícito ao Requião. Os dois são amigos pessoais mesmo. O Álvaro Dias não conseguiu emplacar nada. Absolutamente nada, mesmo sendo do PDT. Não conseguiu emplacar nada. Por mais que ele tivesse herdado um bom voto do eleitor do Serra. Mas Serra só teve 40% no Paraná. Certo. E acabou sendo um voto casado. Quem votou Lula, Requião e Lula. E Requião conseguiu retornar ao governo. Você vê o Paraná votando no Lula maciçamente. Foi a única vez, inclusive. É? Foi a única vez. Em 2002, o Lula só perdeu em Alagoas. Só em Alagoas. Fora isso, todos os estados. Todos os estados ele ganhou. Sim. Em 2002... 2002 não tinha pra ninguém. Tinha pra ninguém. Era Lula. Era Lula, não tinha como. Tá. Pode para 2006 agora, o Requião entra como candidato à reeleição de novo, mais uma vez candidato, contra o irmão do Álvaro. O Osmar Dias. O senador Osmar Dias. Certo. Ele entra como candidato de novo pelo PDT, apoiado aqui pelo PP. Certo. E o Requião entra só com o PSC na chapa. Certo. Só com o PSC. O PSDB tentou até apoiar o Requião. Certo. Inclusive ele disse na entrevista nossa que o Alckmin ligou para ele para pedir apoio. E ele negou. Ele negou para poder apoiar o Lula. Mesmo com o PT tendo candidato, que era o senador Flávio Arnes. Certo. E o PSDB ficou neutro. Teve candidato ao Senado, que era o Álvaro Dias, mas o Álvaro não apoiou ninguém. Certo. E no âmbito estadual também o PSDB não apoiou ninguém. E aí nem Osmar Dias ele apoiou o Álvaro? Não por causa da resistência do partido. Tá. Mas se você for olhar, irmão, né? deve ter votado nele. Pode passar. Pode passar. Aí no segundo turno, a votação mais apertada da história do Paraná. Não deu, nossa, 49 a 90, 50,10. 10 mil votos de diferença. 10 mil votos, não deu mais aqui, 30 mil votos. 30 mil votos, isso. 30 mil votos de diferença para governador. Para governador. Foi a mais apertada da história. Foi. Perdeu em Curitiba, o Requião. Perdeu em Londrina de lavada. Sim. Perdeu em Maringá. Mas sabe quem salvou o Requião? A região pertinha nossa aqui, ó. Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Tá vendo essa cidade aqui? Cerro Azul. Uma eleição dessa, o Requião teve 10 mil votos em frente. Uma cidadinha desse tamanho. Aqui, Doutor Ulisses, mesma coisa, 10 mil votos. Aqui, salvo engano, é Bocaiúva, 10 mil votos. Tunas, 10 mil votos. De diferença. De diferença nessas cidades. Então, sim, teoricamente, o Vale do Ribeira... Não, porque uma eleição de 30 mil votos... Aqui, se não me engano, ele na região num todo, ele ganhou com 88%. Aí então, fez a diferença. Fez a diferença a favor do Requião. Pode ir tocando para frente aí. Para a próxima. 2010, o Osmar se lança como candidato apoiado pelo Requião. Certo. Apoiado pelo Requião. Pelo Requião, pelo grupo petista. Certo. O grupo petista fez todo o esforço pro Osmar. Certo. E o Beto se lançou como candidato tucano. E ganhou no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno, mas olha o domínio do Osmar no interior. O domínio do Osmar no interior. Sim. O diferencial tá aqui. Capital. Curitiba e Londrina. O Beto foi um prefeito muito bem avaliado em Londrina. Em Curitiba. Curitiba. Ele teve 77% dos votos em 2008 para prefeito. Chegou em 2010, ele teve quase 70%. Foi diferencial porque 2.600 para 3.30. Então foi um diferencial grande.
E uma coligação enorme. Ele conseguiu, assim, Nossa Senhora. inclusive, a aliança dele com o PSB vem desde 2004. Em 2004 ele foi eleito prefeito e o Luciano Dutti foi vice. Certo. Em 2008 foi reeleito. O acordo que eles fizeram foi: o PSB apoia o Beto. Para 2012 o Dutti já na prefeitura, o PSDB apoia o Dutti. Assim Certo. foi feito. O Dutti não passou para o segundo turno em 2012. Não passou para o segundo turno e assim vai. Rapaz, o Osmar bateu na trave 2 vezes. 2 vezes. O Osmar nunca teve sorte para o executivo, não. Para executivo. Foi 2 vezes eleito senador, mas... Certo, mas executivo. bateu na trave 2 vezes. Aí em 2014 o Requião já com uma rejeição grande. Certo. O último mandato dele não foi bom. Certo. Por mais que ele tivesse sido eleito senador, foi por isso aqui. Certo. Foi por muito pouco. E em 2014 ele tenta ser governador, ganha indicação do PMDB. Uma parte queria apoiar o Beto, mas ele entrou no meio. E sem o apoio dessa vez do PT, que lançou a senadora Gleice. Certo. Senadora Gleice. Salvo engano, o Requião teve só o apoio do PV e do PSC. E ganhou no primeiro turno E do ganhou Beto. no primeiro turno do Beto. Perdão. E na cidade de Cerro Azul teve 80% dos votos. Quem? Ainda manteve o Requião. O Requião. Manteve A turma gosta dele no Vale do Ribeira. Gosta. É. Gosta. Principalmente por uma estrada que ele fez. Uma estrada que ele fez lá. Mas faltou uma estrada lá, ele ficou muito popular lá. Aí. Vamos fechar 2018 aí. Ratinho Júnior entra, deputado federal, entra como um candidato de renovação, uma coligação até que grande. Certo. Entra contra a Cida, que era desconhecida, vice do Beto. Certo. O Beto foi candidato ao Senado, foi preso durante a campanha. Sim. Teve só 3% dos votos e isso acabou acarretando tanto no desconhecimento da Cida, dentro do eleitorado, tanto a rejeição do Beto. Ela é esposa do Ricardo Barros. Ricardo Barros, que foi federal. ministro da Saúde. No governo Temer. Eu vou dizer para o senhor, o Ricardo Barros foi um ministro que ajudou o Capão Bonito, porque no governo dele, graças ao deputado Guilherme Mussi, eu recebi 3 unidades básicas de saúde. Sim. Que é a PM Ana Benta, Jardim da Amizade e o do Cruzeiro. Sim. Então o Ricardo Barros me ajudou. Né? Vamos lá. Pode concluir aí que nós estamos fazendo um tour pelo Paraná. E fechando 2022, Requião vai pelo PT. Sim. O PT já tem uma rejeição histórica no estado. Certo. Aí ele também já tem uma rejeição histórica. Sim. Aí tudo isso Juntou a rejeição. Juntou a rejeição dos dois. E isso acarretou na reeleição fácil. E tem uma tendência no Paraná dos candidatos à reeleição se reelegerem. Sim. Como é realmente em algum... E um detalhe, o PSD, partindo do Ratinho Júnior, tinha tudo para apoiar o Lula na presidencial. Sim. O Ratinho segurou. Porque você tá num partido, você é bolsonarista. O Ratinho é bolsonarista. Sim. Ele é um cara declaradamente bolsonarista. Você tem seu partido apoiando o Lula e você sendo um candidato apoiado e apoiando o Bolsonaro, não ia pegar bem. Sim. Não ia pegar deixou. bem. Ele conseguiu segurar o Kassab. Certo. Ele segurou o Kassab e o PSD ficou neutro. Certo. E aí ganhou a reeleição. Ganhou a reeleição. E você acha que a somatória de rejeição do PT com o do Requião contribuiu? Muito. Juntou 2 rejeição? Muito, porque aqui Requião teve 26% dos votos. Se for pegar os outros candidatos, não soma 4%. Certo. Que o Gomide teve 2%, o candidato do DC aqui teve 0%, 20,8%, o Requião teve 26%. O Lula teve 35% no primeiro turno. Ou seja, dá mais ou menos 9% de eleitor que votou no Lula, mas não votou no candidato dele. Votou no Requião. Não votou no Requião. E aqui só um detalhe, Cerro Azul continuou fiel a ele. Cerro Uma Azul. votação menor, sim, mas continua. Se ele for candidato a prefeito de Cerro Azul, ele ganha. Mais 60%, tranquilo. Tranquilamente. Tranquilamente. Muito bem, viu? Agora, o que leva um menino aí de 17 anos, porque você é obrigado a conhecer muito de política. Sim, tem que conhecer. De perder de deputados, governadores, né? Sim. E você, a partir de que ano que você tem esse conhecimento? A partir do momento que eu conheci o fundo eleitoral. Eu comecei a estudar. Comecei a estudar. Teve dia que eu já fiquei 12 horas estudando. Tá, agora, você já fez... Você falou aqui, 2002, 1982. Sim. A mais antigo do que isso, você chegou a estudar ou você estuda mais ou menos a partir de 1982? Assim, mais por fora, podemos dizer assim. Sim. Mais por fora. De 82 pra frente a gente consegue mais... Sim. Mais... dados, essas coisas assim. Isso. É a namorada que tá ligando pra você? É isso, hein? É a namorada. Oi, aqui é da Claro. É da Claro. Então desliga. Se é da Claro, desliga. Continua. Eu pensei que era a namorada dele, Luiz. Viu, Johnny? Pensei que era a namorada dele que tava ligando pra ele. Coitado, meu. Eita, mas vamos lá. Explica pra mim aí. Você tem que...
para um jovem de 17 anos, é uma coisa meio incomum Muito você conhecer essas personalidades políticas. Sim. Qual é a eleição mais antiga que você estudou? Talvez não esteja aqui no seu canal. Podemos dizer a de 60, presidente. 60. Quanto? O que você estudou de 60? 1960? 60, o Jânio. É o Jânio? O Jânio, a eleição do Jânio. O Jânio entrou. Varre, vassourinha. Vocês gostaram, né? Cantamos a música do Jânio. O povo está cansado de sofrer dessa maneira. Mas enfim, quadros. esse povo abandonado. Vai lá. Ele entrou como ex-prefeito de São Paulo, que não completou o mandato. Ex-governador. Que não complementou o mandato? Não, ele completou como governador. O governador completou. Ele não completou como prefeito. Tá. E ex-deputado federal pelo Paraná, que também ele não completou. Ele saiu como do mandato de deputado federal para ser prefeito de São Paulo. Certo. Ele mudou de estado para ser prefeito de São Paulo. E ele entrou com toda a força de varrer a corrupção no Brasil. Certo. E salvo engano, era o Marechal Lott, o adversário dele. Certo. E o governador é o Adhemar, certo. de São Paulo. O governador Adhemar, que tinha acabado de sair da prefeitura. Foi prefeito também. Desta vez vamos com Adhemar. Tá vendo? Nós até cantar, nós canta as musiquinhas. Só que o Adhemar sempre foi aquele cara do rouba, mas faz. Sim. Era a imagem dele. A imagem dele é aquele cara que rouba, mas faz. E nunca fez questão de esconder. Não. A turma falava, rouba, mas faz. Diferente do Maluf que ficava bravo, ele nunca escondia. Sim. O Maluf também tem a mesma fama, mas ele ficava bravo. E o Adhemar não tanto aí. Tá nem aí. E tendo o eleitorado dele, ele... E o Jânio veio com varrer a corrupção. Principalmente em cima do Adhemar. Certo. O foco dele era bater no Adhemar. Certo. Bater no Adhemar e deu certo. Deu certo, o Adhemar terminou em terceiro na eleição. Certo. Terceiro na eleição, salvo engano, ganhou só em Rondônia. Certo. E o Jânio acabou vencendo com quase 50% do voto. Não tinha segundo turno, não tinha reeleição também. Então acabou vencendo já no turno. Ganhou do candidato oficial, que era o Marechal Lott. Henrique Teixeira Lott. Isso, que era o candidato Juscelino. Que era o candidato Juscelino. Isso. Certo. O Adhemar, não vou lembrar que partido que ele saiu, acho que era... Deve ter sido pelo PRP, Partido Republicano Paulista. Isso, PRP. E o Jânio saiu pelo PTN. Pelo PTN. Com apoio. E o Lott pelo PSD? PSD, isso. PSD. O antigo PSD. Henrique Teixeira Lott. Você sabe UDN, que... Se eu não me engano, a UDN apoiou o Lott também. Não apoiou o Jânio? O Jânio, isso, perdão, desculpa. Não, confundi. O PSD e o UDN não se mostravam. A UDN nunca apoiaria o Juscelino. Não, confundi isso aqui. Então, você sabe a história do Lott com o Juscelino, não? Não cheguei a ver. Então, o Marechal Lott, quando o Juscelino ganha a eleição, havia rumores de dar um golpe para que o Juscelino não assumisse. Sim. E o Marechal Henrique Teixeira Lott não deixou ocorrer. Sim. Ele foi firme e deixou o Juscelino assumir. Eu acho que por isso depois ganhou a associação. Ele ganhou o apoio para a sucessão. Agora, o Juscelino era um prefeito muito bem, um presidente muito bem avaliado, construiu Brasília. E mesmo assim não conseguiu eleger o sucessor. Graças à popularidade do Jânio, principalmente aqui em São Paulo, que ele teve uma votação estrondosa aqui. Em São Paulo. Teve uma votação estrondosa. O varre, vassourinha. Isso. E um ano depois, ele assumiu em março de 61, em agosto ele renunciou. Certo. Renunciou ao presidência. E em 62 ele foi candidato a governador. Cara de pau, né? Sim. Cara de ele pau, renuncia e vai para governador. Mas daí perde. E perde para o Adhemar. Perde para o Adhemar por uma diferença de 4%. Mas você acha que essa renúncia do Jânio, embora ele tenha falado de forças ocultas, essas coisas assim, pegou mal para a carreira dele? Muito mal. Pegou muito mal. Por mais que depois da ditadura ele tenha conseguido uma eleição para a prefeitura, mas foi um caso à parte. Sim. Foi um caso à parte. Manchou muito ele, tanto que perdeu para o Adhemar. O Adhemar já não tinha a mesma fama de antes. Já não tinha a mesma fama. Mas, graças à renúncia dele, pegou muito mal. E aí acabou. Para quem não sabe, gente, depois do Jânio Quadros, ele acaba se elegendo prefeito de São Paulo. Mais de 20 uma anos eleição depois. Dificílima, mas que ele ganhou de virada praticamente. As pesquisas davam que quem ia ganhar era o Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso. Né? E ele ganhou a eleição na reta final, na virada, né? Fez um mandato, vamos dizer, não foi bom. Não foi bom, mas também não foi ruim. Não foi bom, mas não foi ruim, ficou naquele meio termo. Mas ele acabou... teve uma história que as pessoas... Que o Fernando Henrique foi num programa de televisão e teria que falar no programa, perguntaram se ele acreditava em Deus. E ele titubeou. Sim. Né?
E isso parece que foi a pá de cal para a vitória. E outra coisa que acarretou muito na derrota do Fernando Henrique, não só isso, o Fernando Henrique é agnóstico declarado. Sim. Só que dias antes da eleição... Você fale para a turma o que é agnóstico, para a turma entender. Agnóstico é aquele que, ao mesmo tempo que ele é ateu, ele não é ateu. Ao mesmo tempo que ele não acredita em Deus, ele não sabe dizer se ele acredita ou não. Sim. Esse que é o agnóstico. Ele é em cima do muro. E é um mureteiro. É um mureteiro. Certo. Só que... Explicou aí, turma? Vocês entenderam aí o que é agnóstico? Agnóstico é um mureteiro. Mureteiro. Só que surgiu uma foto do Fernando Henrique sentado na cadeira de prefeito, como já ganhei. Sim. As pesquisas todas davam a vitória do Fernando Henrique de forma tranquila. Aí surgiu essa foto. Era, acho que 1 ou 2 semanas antes da eleição. Deu tempo do Jânio mostrar essa foto pro público, que tinha saído no jornal. E ele conseguiu trabalhar em cima disso num tempo muito curto, que ele era muito hábil, querendo ou não. Sim. O Jânio era muito hábil. E conseguiu virar a eleição uma diferença de 2%. E é o primeiro ato dele como prefeito limpar a cadeira. Desinfetar a cadeira de prefeito. A cadeira. Olha. Busquem na internet a foto pra vocês verem. Tem na internet. É. Busquem na internet o Jânio desinfetando a cadeira de prefeito. Desinfetando a cadeira de prefeito. Ele falou assim, nádegas indevidas sentaram nessa cadeira. E aí ele limpa, gente. Pra quem não sabe, ele limpa a cadeira de prefeito. De 1900 e... Isso já em 86. 86. O prefeito era o Mário Covas, depois foi governador, e ele apoiou o Fernando Henrique. Os dois eram do mesmo partido, né? Mesmo PMDB. partido, era aliado. Depois só que surgiu o PSDB. E aconteceu isso. Inclusive teve a participação do Eduardo Suplicy naquela eleição. Ficou em terceiro. E você sabe que naquela eleição, o pessoal do MDB saía do interior e ia para a capital, caravanas de carro, fazer campanha para o Fernando Henrique. Mesmo assim, Cardoso. Não deu jeito. Diga uma coisa, eleições de Capão Bonito, você procurou coisa mais antiga também ou parou em 82? Assim, eleição estadual, federal já é difícil. Municipal então? Mais ainda. Mais difícil ainda. Assim, muito por fora a gente consegue achar alguma coisa. Certo. Muito por fora. No caso da municipal, de 2000 para frente, você consegue achar dado e tal. Só que o conhecimento da eleição municipal você vai pegando com os familiares, com as pessoas próximas. No caso, teve, por exemplo, um caso de uma menina que foi baleada na votação de 2000. Sim. Que eu soube pelo meu pai. Meu pai. E tempos depois fui descobrir que ela era amiga, assim, de amizade mesmo, forte com a minha tia. Certo. Que era da mesma idade, mais ou menos. A menina que foi baleada. A menina que foi baleada. Certo. Então, por exemplo, esse tipo de caso a gente consegue ver pelas pessoas próximas. Você vai perguntando, você vai fazendo tal. Mas os dados eleitoral mesmo, de 2000 para frente, a gente consegue ver tudo. De forma muito tranquila. Agora, de 96 para trás já é um pouco mais complicado. Tem que procurar. Tem que buscar jornal, às vezes um site mais antigo. E o que você pensa tem alguma meta para você, pro seu canal? Uma meta pro canal? É. Assim, eu faço o canal por gosto. Certo. Por gosto. Os inscritos eu acho que é mais uma consequência, um mérito do trabalho do que propriamente pelo seu esforço. É um mérito mesmo pelo esforço. Certo. Assim, se for por uma meta, eu já conquistei. Certo. Que foi assim, a primeira meta que eu coloquei foi bater os 1000 inscritos. Certo. Que eu consegui no ápice da eleição de 22. Certo. Eu consegui postar um vídeo lá, pegou um rendimento muito bom. E eu não preciso mentir, os inscritos são 2.700 inscritos, mais de 1.000 são inativos. Certo. São inativos. Se inscreveu por inscrever na época do ápice da eleição de 22 e tal. Mas eu sou muito agradecido. Sou muito agradecido porque bater 1.000 inscritos não é fácil. Para uma comunidade que nem a nossa, não é fácil. Hoje, eu sou o 8º maior canal da comunidade. Certo. O 8º maior. Pode parecer não é muito grande, mas entre muitos canais, se você ser um 8º, já é algo bom. Nossa. Já é algo bom. O maior tem 80 mil. Certo. 80 mil. Então, você tem que... Se a minha conta estiver errada, eu tô a menos de 1% de inscrito a menos que ele. E você tem um canal lá chamado Brasil Político. Ele tem cerca de 8 mil inscritos. É um canal que me ajudou muito. Certo. Me ajudou muito com material, com... E você pode divulgação. Pegar dos outros canais? Você tem que pedir autorização? Tem que pedir autorização. Você pede e os caras liberam? Não é todo mundo que libera. Certo. Não é todo mundo que libera, mas tem alguns que liberam sim. Certo. Mas não é todo mundo não. Então, mas você pensaria, por exemplo, de fazer um canal, no canal colocar só eleições de Capão Bonito? Você pensa nisso? Assim, eu vou explicar. Mas aí você tem que buscar lá atrás, né? Muita coisa. Tem que buscar muita coisa. E, Marco, vou falar uma coisa pro senhor.
Pelo menos hoje, com o meu público é dividido pelo Brasil inteiro. Então, se eu pegar, por exemplo, um vídeo de uma eleição presidencial, pode ser num lugar mais desconhecido que for, e pegar uma eleição municipal da minha cidade, aqui de Capão Bonito, quem que vai dar mais resultado? O estadual, a presidencial. O menos que você vai procurar, vai conseguir aqui, ó. Acho que o essa Fernando aqui... Henrique aqui, sentado na cadeira, é isso mesmo. Sentou na cadeira, é isso aí. Acho que eu não sei se esse é o vídeo mesmo, acho. Não, esse aí é a campanha do Kassab. Isso é de 2008. Não, ele tá sentado. É imagem, é uma foto, não tem vídeo, não. É foto. Dá uma olhada foto. Pesquisa no Google. É uma foto. Mas não, tudo bem, sem problema. Se não achar também, não tem problema. Não tem problema. Mas, viu, você entendeu o que você quer falar. Se você fizer alguma coisa de uma eleição da sua cidade, é meramente para acervo histórico para a cidade. Isso. Mas você não vai atingir essa foto. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa primeira aqui, ó. Essa aqui. Essa aí é a primeira que ele sentou na cadeira de prefeito. Isso aí. E a segunda aqui é o Jânio desinfetando. A segunda o Jânio desinfetando. Um dia depois da posse. A primeira coisa que o Jânio fez foi desinfetar. Isso. Aí, ó. Essa foto mesmo. Essa foto. Desinfetava a cadeira há 30 anos. Isso, essa mesmo. Essa aí. Isso, essa mesmo. Essa mesmo. Fernando Henrique ainda tá vivo, né? Fernando Henrique, o Jânio faleceu em 92 e o Fernando Henrique tá com 93 anos. Você sabe quando o Jânio faleceu? 92. Você lembra tudo disso aí? Tá, assim, tudo não, mas uma parte assim, boa. Uma parte boa a gente consegue. Desses políticos que você estudou, você viu a trajetória aí, qual deles te mais fascinou? Fascinou? Fascinou. Eu gostei disso aí. Erro todo mundo comete. Sim. Se você for olhar pelo lado econômico, o melhor governador que eu considero, dos que eu estudei, foi o Mário Covas. Certo. Mário Covas, na parte econômica, salvou o estado de São Paulo. Sim. Salvou o estado de São Paulo. Mas, por exemplo, na educação, arrebentou. Arrebentou com a educação de São Paulo. A educação de São Paulo é um problema crônico. Sim. Crônico. Se hoje a educação de São Paulo é horrível, não horrível não, mas ruim, se deve muito ao Mário Covas pelas medidas que ele fez. Certo. Mas economicamente ele salvou o Estado. Certo. Ele demitiu muito servidor público para poder equilibrar a conta do Estado. Certo. A dívida de São Paulo, em 94, no ano que saiu o real, era 1 bilhão. Certo. Era 1 bilhão. Ele assumiu em 95, tinha subido já um pouquinho mais, muito pela incompetência do Fleury, o antecessor dele. E ele fez muitas demissões, redução de gasto, a dedéu. Em 97 ele conseguiu quitar a dívida. Certo. Renegociando. Mas isso acarretou ele numa rejeição. Tanto que ele quase não passou para o segundo turno em 98. Mas aí ele, para acertar a dívida, ele vende ativos. Isso. Banês, para um monte de coisa que... Para fazer caixa. Para fazer caixa para pagar. Fazer caixa para fazer pagar. E ele quase não passa para o segundo turno em 98. Certo. Isso reflete um pouco a rejeição dele. Só ganhou aquela eleição porque o Maluf tinha uma rejeição maior que ele. Certo. Agora, no âmbito, por exemplo, de obra, o Maluf pode ter roubado o quanto for. Sim. Mas ninguém fez obra aqui em São Paulo que ele. Sim. Principalmente porque o Maluf foi prefeito da capital também e fez muita coisa na capital, né? Na capital. No interior mesmo, ele fez muita rodovia mesmo. Dedéu. Só que roubava. Roubava e roubava muito. E a fama pegou. Ele ficava bravo. Ele ficava bravo. Rouba mais. Rouba nada. Rouba a senhora sua mãe. Mas ele fez muita obra. Superfaturada? Praticamente tudo que ele fazia era superfaturado. Sim. Só que você não entra em São Paulo se for para uma obra dele. Isso é inquestionável. Agora você, então, o que chamou a atenção de você foi o Mário Covas. Economicamente, Mário Covas. Certo. No âmbito estadual. Se for lá no âmbito federal, Fernando Henrique Cardoso, sem sombra de dúvida. Você gostou você acha que o Fernando Henrique foi um bom presidente? Assim, eu diria um bom ministro, né, no governo Itamar Franco. Porque ele conseguiu arrumar a casa, conseguiu implantar o real, conseguiu praticamente zerar a inflação do Brasil. Sim. E conseguiu fazer que a vida do povo melhorasse um pouco. Tanto que ele foi eleito presidente da República, mesmo não sendo muito conhecido no primeiro turno. Sim. Agora, o governo Fernando Henrique só fez a manutenção do que o Itamar tinha feito. Agora, então você está falando que o Itamar foi bom governo? Foi um bom governo, Itamar. O Fernando Henrique como ministro, como presidente Itamar. Como presidente Itamar. Itamar teve a coragem de fazer o plano real. Isso. De bancar o plano real do Fernando Henrique e da equipe do Fernando Henrique. Isso, exatamente. Certo. Para quem não sabe, gente, o que ele fala é muito importante. No momento que nós tivemos o plano real, nós tivemos a possibilidade de acabar com a inflação, com a hiperinflação. E quem era mais penalizado com a hiperinflação não é dono de banco, dono de supermercado, empresário. Era o povo. Sim. Quando você conseguiu acabar com a inflação, você possibilitou que a população mais humilde tivesse oportunidades maiores. Né?
Então, realmente, Fernando Henrique, nesse aspecto, foi algo positivo. Foi positivo de ter conseguido fazer isso aí. Agora, só um detalhe importante. Bom, não sei para vocês, não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, você ia às 9 horas da manhã comprar um arroz para o almoço, meio-dia já era outro preço, Sim. à noite já era 2 vezes mais. Podia ser, outro Então, preço. É exatamente assim, isso. Parece que O que funcionava muito eram as máquinas de remarcar preço. Sim. Era uma maquininha, e aí ficava pacote de etiqueta em cima, porque era cheio de preço novo. Porque todo dia subia 1, 2 vezes Exatamente. o preço. Uma ou duas vezes subia. Um dos piores, se não for o pior momento econômico da história do Brasil foi esse. É isso aí. Muito bem, a gente bateu um papo aqui com o Guga, o Gustavo Felipe Nunes Ribeiro. Guga, você quer mandar um abraço para alguém? Quero, claro. Manda Quero mandar um abraço aí pra minha mãe, Dona Cássia, o meu pai, o Felipe, inclusive, se eu sou Gustavo Felipe por causa do nome do meu pai. Sim. Por causa do meu nome. Era pra mim ser Felipe Júnior, mas aí a mãe não deixou. A mãe não deixou, a mãe não deixou. Aí Tá. Gustavo Felipe pra não ficar ruim pro pai. Mandar um abraço pra mãe, pro pai, pras irmãs que tá lá em casa, pra família num todo, pros amigos e agradecer o senhor, Marco, pelo convite, pelo espaço cedido e conte sempre conosco. Muito bem, eu quero agradecer o Guga aqui. Quero mandar um abraço pro meu amigo Anderson Rodrigo, né, Luiz? Tem que mandar um abraço pro Anderson Rodrigo lá no bairro Maciel, em Ribeirão Grande, senão ele fica bravo com nós, né? E também um abraço pro meu amigo Adailton, lá o Du, que fica lá no Vale Verde. E agradecer você, viu, Guga, por ter vindo aqui bater um papo aqui conosco, por ter conversado aqui com a gente. E continue nesse trabalho. Conte com o Jornal Expresso no que você precisar para divulgar aí os fatos aí, principalmente na sua página aí, o Política Nacional, que é um trabalho muito bonito e difícil de ser feito. Parabéns, viu? Muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Valeu.